Paz do Senhor a todos, uma boa tarde, uma boa noite para meus amigos internautas nesta noite. Diante da presença de Deus, diante da presença dos meus irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês, uma palavra de arrependimento. Uma palavra a qual vai te edificar, que é João capítulo 8, o versículo 1 até o 11, que tem por título epígrafe a mulher adulta. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentando os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tomando a inclinar-se, continuou ele escrevendo no chão. Mas ouvindo ele essas respostas, os acusadores, pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, melhor dizendo. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Meus amados irmãos, nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, essa é uma palavra que a qual muito é pregada nos dias de hoje, que é a mulher adulta. A Bíblia nos fala no versículo 1 do capítulo 8 que Jesus subindo ao monte para orar, e depois que ele orava, ele desceu ali de frente àquele lugar e começou a ensinar a palavra de Deus. Porque Jesus, a maioria das vezes que nós podemos encontrar Jesus, a maioria das vezes ele estava pregando, jejuando ou orando. Então Jesus, ele nos deixou um exemplo, ele estava pregando a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que uma mulher chamada Maria Madalena, esta a qual foi pega no ato de adultério. E eles levam até Jesus para que acusasse Jesus, porque eles pensavam consigo: Jesus prega o amor, e se essa mulher for apedrejada vai ser ruim para ele prega o amor. E se ele falar para ela não ser apedrejada, a lei de Moisés, ele está desobedecendo a lei de Moisés, que é o costume nosso. Então eles achando que Jesus ia ficar sem saída, tentando a Jesus. A Bíblia fala: não tentarás o Senhor teu Deus. E eles estavam tentando Jesus. Eles disse: Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério, e na lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. E tu, o que dizes? E Jesus, escrevendo na areia, no chão, ele estava escrevendo uma nova história
para aquela mulher. E os fariseus, os escribas insistiam: mestre, o Senhor, o que tu dizes? E Jesus fala: aquele que dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. No tempo da lei, a Bíblia nos fala em João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça foi dada por intermédio de Cristo. E a graça foi dada para aquela mulher. Aquela mulher, Jesus a perdoou. E Jesus fala: aquele que dentre vós estiver sem pecados, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Então, saindo um por um, acredito que muitos, a Bíblia também fala, né? Muitos acusados pela sua própria consciência, diz: hoje eu menti, hoje eu bati na minha esposa, hoje eu prostituí, hoje eu forniquei, hoje eu roubei. Então cada um estava vendo a sua própria consciência. Então todos tinham pecado. Então mentiu, né? Muitos mentiram. Então todos tinham pecado. A palavra de Deus está escrita em João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8, fala: se dissermos que não temos pecados, na verdade nós fazemos de nós mesmos mentirosos. A Bíblia nos fala em Tiago, não sei se é o capítulo 2, mas se transgredirmos o mandamento da lei, já transgredimos todos. E muitos ali tinham pecados. E Jesus fala: mulher, onde estão os teus acusadores? E Jesus, olhando, não vendo ninguém, disse: aquela mulher, não vendo ninguém, disse: ninguém me condenou. E Jesus fala: vai, nem eu te condeno. Meus irmãos, eu quero falar para vocês nessa noite, nos dias de hoje, até nos dias de hoje, quando uma pessoa cai no ato de adultério, em vez do pastor ajudar, estender as mãos, ajudar eles a se levantar, eles ajudam eles a cair mais. Eles estendem a mão, em vez de eles segurar a mão deles, eles fazem empurrar. Mas tem muitos pastores que são homens de Deus, tementes a Deus, que ajudam aquela pessoa que comete adultério, ou mata, ou faz coisas horríveis, ajuda a se levantar. Porque este é o mandamento que Deus nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A Bíblia nos fala em João, primeira epístola de João, o capítulo 2, o apóstolo do amor, o apóstolo São João, ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, tem advogado para com Deus, que é Cristo, o justo. Hoje Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus foi o advogado daquela mulher. E as pessoas querem julgar. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 1: não julgues para que não sereis julgados, porque do mesmo modo em que julgares, sereis julgados. Meus irmãos, não vamos julgar aquela pessoa que está caída, vamos orar para ela se levantar, porque sabemos que Jesus, ele veio salvar a todos. Jesus não fez exceção de pessoas. A Bíblia nos fala que Jesus, o apóstolo Paulo fala que Jesus fala: todos que vierem a mim, de maneira eu lançarei fora. Maneira alguma Jesus vai te lançar fora. Não importa o pecado que você cometeu. Às vezes você acha tão culpado do seu pecado que você acha que Jesus não te perdoa. Porque Jesus, ele veio para os doentes. Os doentes são aquelas pessoas que precisam de Jesus. E os sãos não precisam de Jesus. Quando a pessoa está sã, a pessoa não está passando por luta, não está passando por provações, porque não precisa de Jesus. Mas quando a pessoa está doente, ela está passando por provações, elas precisam de Jesus. E aquela mulher, a única saída dela é Jesus. João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e também sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 3,16, 17, disse Jesus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna.
Versículo 17, que Jesus enviou o seu Filho ao mundo, não que o condenasse o mundo, mas que o mundo seja salvo por ele. Hoje Jesus, ele é nosso advogado. Mas se a pessoa perder a sua salvação, não obedecer a Deus, ele vai ser um juiz. Ele vai julgar nações, línguas e tribos. Jesus vai julgar. Mas hoje, em momento algum, Jesus ele impede você de servir a ele. Aí você me pergunta, se Jesus ele fosse tão bom, ele não inventaria o inferno. Ele inventou o inferno, mas foi para o diabo e para os seus anjos. Mas Jesus ele não quer ver você perdido. Jesus, ele, de maneira alguma, ele quis impedir você de ir até a presença de Deus, dele. A palavra de Deus está escrita em João capítulo 8, versículo 36. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele quer te libertar. Às vezes você não dá conta de largar do cigarro. Às vezes você não dá conta de largar da bebida, das drogas, das coisas horríveis. Mas Jesus, ele escolhe a pessoa do jeito que ele está, do jeito que você está, para ir até encontro de Jesus. Jesus escolheu Pedro. Pedro não estava preparado. Pedro teve que andar mais de 3 anos com Jesus para ele aprender com Jesus, para ele converter. Que Pedro andava com Jesus, ele não era convertido. Mas do jeito que você está, vai para a presença de Deus. Porque Jesus, do jeito que ele converteu Pedro, do jeito que ele converteu aquela mulher pega no ato de adultério, Maria Madalena, Jesus quer te converter. Hoje ele é o nosso advogado, mas ele vai vir como um juiz. Tá aí essas palavras que mais o Espírito Santo vai se falar em cada coração, em nome de Jesus.